O Falar em Línguas, Luciano Subirá, capítulo 8, Orando à Vontade de Deus. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 27. Esta passagem tem um contexto que a esclarece bem. No versículo anterior, no versículo 26, o escritor fala da nossa dificuldade em orar de forma correta quando diz que não sabemos orar como convém. A expressão como convém revela o quanto nos sentimos deslocados na oração por não ter certeza de qual é a vontade do Senhor quanto ao que pedimos. Portanto, se por um lado temos dificuldade em não saber orar como convém, ou seja, segundo a vontade de Deus, por outro, o Espírito Santo vem socorrer-nos com a sua linguagem de oração, pois ele conhece a vontade de Deus para cada um de nós. Temos um adversário, Satanás, que tentará de todas as formas investir contra as nossas vidas, para afastarmos-nos do propósito divino. São investidas, laços, armadilhas, uma após a outra, mas ao orarmos no Espírito Santo, cientes de que o Pai tem para nós um plano, veremos Deus gerenciar as circunstâncias de uma tal maneira que tudo se encaixará em seu devido lugar e a vontade do Senhor se estabelecerá. Entenda isto, mesmo quando as circunstâncias parecem fora do controle, a oração em línguas terá o cumprimento do plano de Deus. Uma atitude de entrega. Quando nós não temos uma direção clara, precisamos ter uma atitude de entrega, sujeitando-nos sempre à vontade de Deus. Há momentos em que desconhecemos o plano de Deus e precisamos orar a frase, se o Senhor quiser, o que faz com que mantenhamos o coração rendido à vontade divina. Tem um resumo do livro aqui no canal, que é a Oração Eficaz de Bud Wright, que ele fala também sobre isso, sobre a questão da oração de entrega. Porque há vários tipos de oração. Tem gente que diz que a oração, pega a oração e coloca tudo num balaio só. Mas há vários tipos de oração. A oração de entrega, de consagração, a oração de intercessão, oração de ações de graças, enfim, há vários tipos de oração. E essa oração de entrega, que o Luciano Subirá fala aqui e o Bud Wright também fala no livro, é quando você não tem o direcionamento da vontade de Deus e você ora a respeito daquilo, dizendo: Senhor, se for da tua vontade. Por exemplo, na palavra de Deus já está esclarecido para nós que a vontade de Deus é salvar as pessoas. Então você não vai orar: Senhor, se for da tua vontade, que o fulano seja salvo. É a vontade de Deus salvar todas as pessoas. Você vê uma pessoa lá que está possuído por um espírito maligno, ninguém vai orar: Senhor, se for da tua vontade, que esse espírito saia dessa vida. Não, a gente coloca a mão e repreende na autoridade do nome de Jesus. Então, essa oração de entrega, que até Tiago 4, 3 e 15 fala sobre não fiquem vocês presunçosos, dizendo: nós vamos fazer isso amanhã, depois, porque você sabe o que vai acontecer depois da sua vida, mas antes orem, se for da vontade do Senhor, se Ele permitir, se nós estivermos vivos. Lembrando que esse tipo de oração, se for da vontade de Deus, nós usamos quando nós não sabemos a vontade de Deus para nós. Mas quando nós sabemos da vontade de Deus para nós, nós já oramos aquilo. Precisamos reaprender a orar clamando pela vontade de Deus, pois nem sempre temos a direção clara da Bíblia ou uma orientação específica do Espírito. Primeiramente, deve haver em nós uma atitude de entrega, de rendição à vontade divina, reconhecendo nossa total dependência de Deus e sua vontade. Depois, devemos usar a linguagem sobrenatural da oração do Espírito Santo. E se houvesse um livro? Não seria mais fácil conhecermos o que Deus planejou para cada um de nós se tudo estivesse claramente descrito no livro e pudéssemos ler? Embora não haja esse livro em nossas mãos, há uma pessoa que conhece cada detalhe do plano divino traçado para as nossas vidas, e essa pessoa é o Espírito Santo. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Há coisas que Deus nos preparou, projetou e que jamais chegaram ao nosso conhecimento. Todavia, elas são conhecidas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Pois Ele conhece tudo, Ele esquadrinha todas as coisas, mesmo as mais profundas. Jesus ainda declarou que Ele, se referindo ao Espírito Santo, dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras.
João 16:13. E é esse mesmo Espírito que conhece íntima e profundamente a vontade de Deus que nos faz orar o propósito divino acerca das nossas vidas. O livro existe. Na verdade, esse livro sobre as nossas vidas existe. Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Todo o plano de Deus para a sua vida foi escrito antes mesmo de você nascer, e embora você não possa lê-lo pessoalmente, o Espírito Santo o conhece. O Espírito Santo o conhece todo e vai orar por seu intermédio para que tudo se cumpra. Mas entenda que as coisas não acontecem automaticamente como se fosse um destino inevitável. Não, absolutamente não. Você tem uma vontade que também pode ser chamada de livre-arbítrio. Deus nunca obriga a nada. Você pode aceitar ou rejeitar o plano divino. É necessário ter um coração responsivo para Deus. Tudo que Deus quer para a sua vida foi registrado nesse livro que o Espírito Santo conhece. E quando oramos em línguas, somos levados a orar capítulo após capítulo dele. Como o plano de Deus se estabelece? Podemos afirmar que a vontade de Deus se estabelece mediante a oração. Jesus nos ensinou a orar dessa forma na assim chamada oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. E quando oramos para que a vontade de Deus se cumpra, que as circunstâncias começam a reagir de uma tal maneira que o plano divino vai se estabelecendo. É quando nós oramos para o Espírito Santo que a sua vontade aconteça, que tudo vai se movendo. A oração gera o cumprimento da vontade de Deus. Quanto mais orarmos com uma atitude de entrega, mais rapidamente veremos o plano de Deus se estabelecendo, porque não é algo automático, mas paulatino, sempre será um processo. Orar é gerar. Pela oração do Espírito Santo, estou favorecendo o cumprimento do plano de Deus para a minha vida. E é isso aí, galera, e sejam abençoados na prática da palavra.